Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um pouco angustiante. É uma dúvida comum, que é: meu filho é surdo, e agora? Vem comigo que eu vou tentar te tranquilizar um pouco e te falar quais os principais passos que você deve seguir. Vamos lá! Bom, pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Como vocês podem ver, a gente tá num cenário um pouquinho diferente. Como eu disse pra vocês no primeiro vídeo aqui do canal, a gente vai estar sempre testando novos cenários, né? Até pra ver o que vocês acham sobre eles. Então fiquem à vontade pra dar suas sugestões sobre o que vocês estão achando, tanto dos vídeos, dos conteúdos, é claro, mas também dos cenários e desses outros detalhes, tá bom? Todo o seu feedback é importante. Então, antes de começar o tema de hoje, eu já quero pedir pra vocês, deixe seu like e se inscreve no canal, que isso é muito importante para que mais pessoas tenham essa informação, e a gente sabe o quanto o tema de hoje é importante para que mais pessoas saibam. Pessoal, por favor, ajudem nós, profissionais de saúde que trabalhamos com audição, a espalhar essa informação, porque muita gente chega para o nosso consultório, chega para as nossas consultas no SUS muito angustiados, com muitas dúvidas. Então, se a gente puder, pelo menos com um videozinho no YouTube rápido, esclarecer algumas dúvidas, já facilita muito toda essa angústia que a pessoa pode estar passando, mas também a consulta da pessoa absorver todas as informações que a gente vai passar. Então, por isso, novamente, deixa aqui o seu like. Mas vamos lá, pessoal, foco. O tema de hoje é: meu filho é surdo, e agora? Vamos lá. Esse tema é delicado, então eu quero falar para vocês sobre vários tópicos importantes que são discutidos na literatura nacional e internacional sobre a audição, mas também os principais fatores que você deve se atentar para que você receba um diagnóstico e uma intervenção precoce para o seu bebê e para o seu filho, seja ele um pouquinho mais velho também. Então, a principal informação que eu quero que vocês saibam, que vocês precisam saber, é que a triagem auditiva neonatal universal é lei aqui no Brasil desde 2010. Então, o que significa isso? Significa que todo hospital, que toda maternidade em que, tenha partos, e tenha bebês nascendo, é importante que tenha uma equipe de otorrinos e fonoaudiólogos para que façam o exame de triagem auditiva neonatal. A partir dessa triagem, lembrando desse foco, a gente vai saber se aquele bebezinho possivelmente pode ter uma perda auditiva. Por que eu tô falando desse jeitinho? Porque, pessoal, aqui a triagem, ela não é um exame de diagnóstico. Você não vai ter certeza se o seu filho tem perda auditiva, porque aquele bebezinho, a orelha ainda é muito pequenininha, tá tudo se formando, ele acabou, de sair da barriga da mamãe, então pode ser que tenham líquidos dentro da orelha ainda. Então, sim, existe uma taxa de falsos positivos e falsos negativos. Então, a partir disso, o que significa, Então, significa que podem ter casos que a triagem vai acusar que o bebê pode ter uma perda auditiva e, na verdade, não ter, e tem casos que o exame pode acusar que tá tudo bem, mas talvez o bebezinho tenha, sim, alguma perdinha de audição. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos e que vocês façam perguntas para o fonoaudiólogo que fizer essa triagem com vocês. É claro que a formação do fonoaudiólogo é para que ele te dê todas as informações no momento da triagem. Seja um resultado positivo de que o bebezinho, pode ter uma perda auditiva, mas seja um resultado negativo de que ele não tem nada. Então, escutem muito bem o que o fonoaudiólogo vai te falar. Se o seu bebê falhar na triagem, ou seja, ele possivelmente tem uma perda auditiva, sigam os passos que o fonoaudiólogo e o médico otorrino recomendar. Não pensem, eu sei que é comum, eu sei que dá vontade, talvez de fazer isso, de não, tá tudo bem, não precisa ir atrás, deixa ele crescer um pouquinho, depois a gente vê, se ele tá respondendo. Pessoal, por mais, que isso seja feito numa certa ingenuidade, eu vou recomendar para vocês não fazerem isso. É muito importante que vocês vão atrás do diagnóstico completo se o seu bebê falhar na triagem. E aqui eu vou te explicar o porquê. O motivo principal para você ficar atento, para realmente cumprir toda a bateria de exames audiológicos com a sua criança ainda pequenininha, é porque ela ainda está em desenvolvimento. Então, quanto antes a gente identificar que tem uma perdinha auditiva e adaptar um aparelho auditivo,
auditivo melhor, porque para a linguagem se desenvolver, a gente precisa muito da audição. As duas estão conectadas. Até vou sugerir para vocês assistirem os outros 2 vídeos que tem aqui no canal sobre desenvolvimento auditivo e desenvolvimento de linguagem, que vocês vão entender melhor sobre isso. Mas focando aqui no vídeo de hoje, se vocês identificarem cedo a perda auditiva, e o que é esse cedo? A literatura recomenda, a literatura atual de 2019 recomenda que esse diagnóstico deve ser feito até os 2 meses, no máximo até os 3 meses, pensando nas últimas recomendações. Então, o seu bebê tem que fazer a triagem auditiva neonatal com 1 mês de idade para, se tiver uma falha, fazer o diagnóstico com 2 meses, estourando 3 meses, vai dando uma folguinha aí pra vocês, e fazer a reabilitação auditiva, colocar o aparelho auditivo com 3 meses de idade, ou dando a folguinha aí pra vocês com 4 meses de idade. Pessoal, aqui no vídeo eu tô fazendo, né, de uma forma assim, brincando um pouquinho com vocês, né, dessa folguinha de 1 mês a mais, porque eu sei que não são todas as cidades do Brasil, todos os estados do Brasil que oferecem esses serviços. Então, esse 1 mêsinho a mais é para de repente você ir atrás desses diagnósticos. Porém, não sejam negligentes de falar, se pode 4 meses, então eu vou quando tiver 8. É bem diferente, hein, pessoal? E de novo, é importante reforçar que todas as decisões que vocês tomarem nessa fase vai repercutir muito no desenvolvimento do seu filho. E isso, claro, vai repercutir na vidinha dele, como que ele vai desenvolver habilidades auditivas, de linguagem. Então, estejam atentos a todas as orientações sobre como que acontece o desenvolvimento auditivo, porque mesmo se ele passar na triagem, se no momento que ele sair da maternidade tiver tudo bem com a audição, você ainda vai estar preocupado com o desenvolvimento dele, certo? Então, não se esqueça do desenvolvimento auditivo. Ele é essencial e fará muita diferença para as outras habilidades de linguagem, linguísticas inclusive, que aqui entra até leitura e escrita. Uma coisa sempre vai estar ligada com a outra. E se você identificar alguma dificuldade auditiva do seu filho, com os bebezinhos pode ser um pouco mais difícil, né? Mas eles geralmente não se assustam para som altos quando eles têm alguma perda auditiva. Eles são muito risonhos, eles se comunicam muito pelas suas expressões sociais. Todo bebezinho faz isso, mas os bebezinhos que têm perda auditiva fazem ainda mais, porque é o meio que ele tem de se comunicar com você. E claro, daí podem acontecer alguns atrasos, né? Ele pode demorar um pouquinho mais para balbuciar. E ao identificar esses sintomas, não hesitem em procurar o médico otorrino e o fonoaudiólogo, que são os 2 profissionais mais indicados para vocês procurarem nessa situação. Ok, falamos sobre os bebezinhos e sobre a triagem auditiva neonatal. Porém, a criança é criança ainda, né, durante muito tempo. E podem acontecer as perdas auditivas adquiridas. E aqui que entra o ponto, pessoal, que eu tava falando até agora e vou falar até o fim do vídeo. Você tem que estar atento pro desenvolvimento do seu filho a vidinha inteira dele. Porque essas perdas auditivas adquiridas têm 2 patologias, que são 2 doenças principais, que podem ocasionar perdas auditivas durante a infância. Que seria as otites, que são as infecções de ouvido, e essas infecções de ouvido a gente sabe que pode começar por motivos muito bobinhos. Às vezes um dia foi na piscina e ficou com água, às vezes ficou com gripe, ficou com uma dorzinha, e isso pode virar uma otite muito séria. Essa otite é uma infecção no ouvido, na parte do tímpano do ouvido, vou deixar a imagem aqui pra vocês, que realmente pode ficar mais séria e atingir as outras áreas, as outras regiões auditivas, como por exemplo a cóclea. E atingindo a cóclea fica muito mais difícil de tratar, e aí é possível realmente que tenha uma perda auditiva mais acentuada. E a outra doença que também pode causar a perda auditiva é a meningite. A meningite pode ser mais silenciosa e também pode ter outros sintomas importantes, como por exemplo até alguns visuais. Então fiquem atentos, mas a otite também pode repercutir para uma meningite. Então, pessoal, por isso que é essencial você estar sempre de olho ali no seu filho, o que está acontecendo, para levar ao médico, para levar ao fonoaudiólogo e identificar como que está acontecendo o desenvolvimento dele, certo? Eu não quero aqui deixar ninguém ansioso, angustiado, na neura, não é isso. A intenção desse vídeo é só alertar, porque tem muita gente que não tem essas informações, né? Então aqui o YouTube, a plataforma é justamente essa, para que todos tenham informação de qualidade e de forma gratuita. Bom, pessoal, então esses são os principais pontos que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo. A gente tem que resumir um pouquinho algumas coisas, mas eu sei que esse tema pode trazer mais dúvidas, então deixa pra mim aqui nos comentários se você ainda tem dúvidas sobre isso, que a gente pode fazer mais vídeos
vídeos sobre esse tema que é tão importante. E eu te lembro de novo para deixar o seu like, se inscrever no canal, e se você acha que essas informações podem ser úteis para alguém que você conhece, para alguma futura mamãe, para alguma mamãe, para algum papai que tá aí preocupado, envie esse vídeo, me ajuda a compartilhar, porque como eu falei no começo, isso facilita muito para nós, profissionais de saúde, quando a gente recebe esses pacientes, quando a gente recebe pessoas que estão angustiadas com a possível diagnóstico de surdez. Se eles chegam um pouco mais tranquilos, um pouco mais informados, eles também estarão mais abertos para as opções que a gente pode passar. E pessoal, aqui acabei deixando pro final do vídeo, mas não é menos importante, pelo contrário, a surdez é um diagnóstico muito difícil. Então se a família está com dificuldade de lidar com isso, não hesitem em procurar o psicólogo, em fazer uma terapia, em conversar sobre as suas angústias, sobre os seus medos. Se for uma criança já ali perto da fase, adolescente, também pode ser muito difícil para ela lidar com isso. Levem ela a um psicólogo para conversar sobre isso, além do otorrino e da fonoaudióloga. Esse é o profissional mais recomendado para vocês lidarem com esse tema, certo? Continuem por aqui, que eu vou trazer ainda mais temas sobre isso e, claro, os que vocês me pedirem também. Se vocês se interessarem mais, me sigam lá no Instagram, que eu também falo um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal. Espero ver vocês aqui da próxima. Até breve!